Vamos para a parte 2 do vídeo. Condições de equilíbrio. Quais são as condições de equilíbrio para uma mesa, por exemplo, para uma viga? É que a soma das forças verticais seja igual a zero, que a soma das forças horizontais seja igual a zero e que a soma dos momentos também seja igual a zero. Tá? Vamos para um exemplo. Vamos dizer que eu tenho uma viga aí com os apoios, as distâncias que as forças são aplicadas, enfim, né? Uma força distribuída de 10 kN por metro, uma força inclinada com 30 graus de 30 kN, né? Como que eu faço para resolver? Primeira coisa, eu tenho que decompor essa força de 10 kN por metro para uma força só. No caso, vai ser uma força de 20 kN, porque é 10 kN por metro, são 2 metros, vai dar 20 kN. E ela vai estar sendo aplicada no meio ali dos 2 metros, então vai ser 1 metro. E a questão da força inclinada, eu tenho que decompor ela em duas outras forças, uma na horizontal e uma na vertical. Uma F1x e uma F1y. Então, é a mesma coisa que eu fizesse uma força para a direita e uma força para baixo. Tá? Decompondo aqui. Quem está com o ângulo de 30 é o F1x. Então, vai ser F1 vezes o cosseno de 30. Quem está sem, no caso aqui, vamos já fazer a conta, né? 30 vezes o cosseno de 30 é 0,866, vai dar 25,98. Quem está sem o ângulo de 30 é o F1y. Então, F1 vezes o seno de 30 vai ser 30 vezes 0,5, que é o seno de 30 é 0,5, vai dar 15 kN. Tá? Qual que é o próximo passo agora? Fazer o diagrama de corpo livre. Eu tenho o diagrama de corpo livre. Tenho os pontos A e B e vou distribuir as forças. Então eu vou ter uma força resultante ali de 20 kN ali em 1 metro. Eu vou ter uma força na horizontal de 25,98 e uma na vertical de 15 kN. Eu vou ter duas forças de apoio, RAY e RBY, e uma força contrária à força F1x, RAX. Por quê? Nesse sentido, porque elas têm que se anular. Se elas forem no mesmo sentido, não vai ter o efeito de anular uma com a outra. Vai o quê? Ocorrer a movimentação da viga, né, no caso para a direita. Então, por isso que eu tenho que ter uma força resultante, que é uma força de reação, para o lado oposto. Então, nesse exemplo, eu tenho o quê? 3 forças que eu não sei o valor, que é o RAY, o RBY e o RAX. Então, eu tenho 3 incógnitas que eu não sei os valores. Para resolver isso, eu preciso de 3 equações. Quais são essas equações? Somatória de força em x igual a zero, somatória de força em y igual a zero e somatória dos momentos igual a zero. Então eu tenho 3 equações e 3 incógnitas. Então por isso eu consigo resolver o problema. Então, aplicando a questão da força em x primeiro, que a somatória da força em x é igual a zero, adotando o sentido para a direita como positivo e o sentido para a esquerda como negativo, eu tenho F1x positivo menos RAY vai ser igual a zero. Eu tenho que o F1x é 25,98 menos RAX é igual a zero. Então o RAX é igual a 25,98. Então, a primeira equação está ok.
Descobri o RAX. Agora a gente vai aplicar a questão do somatório das forças em Y igual a zero. Adotando que para cima é positivo e para baixo é negativo. RAY, para cima positivo, Tá, só explicando quais são as forças que são para cima e para baixo. Eu tenho RAY, FR2, F1Y e RBY. Na vertical, né? Para cima ou para baixo. Na vertical tem essas quatro forças sendo aplicadas. Então, para cima, RAY positivo, mais RBY positivo, menos 20, que está para baixo, que é negativo, menos 15, que está para baixo, negativo. Então, eu tenho que RAY mais RBY é igual a 35. Ou isolando, RAY é igual a 35 menos RBY. Então, a segunda equação está montada. Eu não tenho ainda os valores, mas eu sei que uma variável com relação à outra eu consigo encontrar. Se eu encontrar uma das duas, eu não consigo encontrar a próxima. Se eu conseguir encontrar RAY, eu encontro RBY. Se eu encontrar RBY, eu consigo calcular o RAY. Agora a gente vai para a parte do momento. Aqui que é a parte fundamental. Entender a questão dos sentidos, enfim. Somatório do momento é igual a zero. Eu vou adotar que no sentido anti-horário é positivo e no sentido horário negativo. Para o momento eu tenho que definir, no caso, um ponto como referência. No caso aqui eu vou definir que o meu ponto A é o meu ponto de referência. Tá? O que é o momento? É a força vezes a distância em relação ao ponto de referência. Então vamos lá. Somatório do momento. Menos RAY vezes zero. Por que menos? Porque no ponto A, se essa força A sendo aplicada nesse ponto, ele vai faria a viga girar no sentido horário. Tá? Então pensa essa força aplicada na viga no ponto A, ela vai fazer a viga girar no sentido anti-horário. Menos 20 vezes 1 no ponto A. Essa força aplicada para baixo vai fazer a viga girar no sentido anti-horário. Menos 15 vezes 7. Ela também 15, que é a força ali, 7 é o quê? A distância do ponto até o ponto A. 6 mais 1 vai dar 7. Por que é negativo? Porque também, se essa força for aplicada e o ponto A for o apoio, essa viga vai girar no sentido horário. Então é negativo. E o RBY vezes 10, porque é 6 mais 3 mais 1, vai dar 10. Sentido, se o ponto A for fixo, essa força vai fazer a viga girar no sentido anti-horário. Então, por isso ela é positiva. Tá? Então, o primeiro aqui é zero, porque está em cima do ponto A, que é o ponto de referência. 1 metro aqui, né, 20 vezes 1, porque a força está sendo aplicada a 1 metro do ponto A. Aqui, a força de 15 está sendo aplicada a 7 metros do ponto A. E a força RBY está sendo aplicada a 10 metros do ponto A. Fazendo a conta aqui, vai dar 0, menos 20, menos 105, mais 10 RBY igual a 0. Passando para o outro lado, vai dar 10 RBY é igual a 125. RBY é igual a 125 dividido por 10. Vai dar 12,5 kN.
pegando a equação ali, ó, de cima, RAY é igual a 35 menos o RBY. O RBY eu sei que é 12,5. 35 menos 12,5 é igual a 22,5 kN. Tá? Nesse caso, eu peguei o ponto A como referência. Eu posso pegar qualquer ponto da barra como referência. Mas no caso, a gente normalmente escolhe um que tenha uma força sendo aplicada, para poder ela ser anulada. Uma das forças que eu não sei o valor, ou o RAY ou o RBY, para ficar mais fácil. Tem como descobrir também colocando em outro ponto? Tem, mas daí a conta vai ficar um pouco mais complicada. Mas é possível. Mas no caso aqui a gente escolheu o ponto A. Vamos dizer que eu tivesse escolhido o ponto B, por exemplo. Então agora o ponto B é minha referência. Tá? Aplicando a equação, eu tenho RAY. Vamos dizer que meu ponto B é fixo. Se eu aplicar essa RAY para cima, ela vai girar no sentido horário. Então é por isso ela é negativa. Menos 10 RAY. Por que vezes 10? Porque ela está a 10 metros do ponto B. Que agora o ponto B que é a referência. Mais. Por que é mais? Se meu ponto B for fixo, o 20 kN vai fazer ela girar no sentido anti-horário. Então ela é positiva. Por que 9? Que é 6 mais 3, dá 9. Então ela está 9 metros do ponto B. Mas, também, se o ponto B for fixo, o F1Y vai fazer ela rodar no sentido anti-horário. Então 15 vezes 3. O 3 é porque é a distância entre a força que está sendo aplicada e o ponto B. Dá 3. Mais RBY vezes 0. No caso aqui ela está sendo aplicada no ponto 0. Não importa nem o sinal da força, enfim, do momento, porque não vai dar 0. Então isso aqui é indiferente. Mas é que se o ponto B fosse fixo, ela ia tentar fazer girar no sentido... no caso, ela vai tentar fazer no sentido anti-horário. Então, por isso ela é positiva. Mas, no caso aqui, isso é o que menos importa. Tá? Porque vai dar 0 ali, não tem... Se colocar menos ou mais, não vai ser isso que vai atrapalhar o resultado. Então, vai ficar menos 10 RAY mais 180, que é o 20 vezes 9. E o 45, que é o 15 vezes 3. Isso aqui tudo tem que dar 0. Então, isolando, vai dar 10 RAY igual a 225. RAY é 225 dividido por 10, 22,5 kN. Eu sei que pela equação ali, RAY é 35 menos RBY. Substituindo, eu tenho RBY é 35 menos 22,5. Então, RBY é 12,5. Veja que bateu com o anterior. RAY 22,5, RBY 12,5. Então não importa o ponto de referência. Se eu aplicar os princípios corretamente, eu vou chegar no mesmo resultado. Tem que chegar no mesmo resultado. Tá? Então espero que tenha ajudado alguma coisa. Obrigado.